Há apenas alguns dias atrás, fãs, admiradores e até mesmo rivais da SpaceX em todo o mundo ficaram surpresos com uma declaração inusitada de Elon Musk. Um e-mail destinado somente a funcionários da empresa que vazou. E apesar de haver algumas incoerências nesta carta, eu até compreendo suas intenções por detrás, suas motivações e por que ele fez isso. Em todo caso, para seguirmos neste vídeo, é preciso que você veja este e-mail na íntegra, enquanto assistimos o interior da Starship Lunar pelo conceito de Nick Haney. Abre aspas. Infelizmente, a crise de produção do Raptor é muito pior do que parecia há algumas semanas. Conforme investigamos os problemas decorrentes da saída da administração sênior anterior, eles infelizmente se revelaram muito mais graves do que relatado. Não há como amenizar isso. Eu ia tirar este fim de semana de folga como meu primeiro fim de semana de folga em muito tempo, mas em vez disso, estarei na linha de produção do Raptor a noite toda e o fim de semana. A menos que você tenha assuntos familiares críticos ou não possa voltar fisicamente para Hawthorne, precisamos de todos os esforços para nos recuperar do que é, francamente, um desastre. As consequências para a SpaceX se não conseguirmos produzir Raptors confiáveis o suficiente é que não poderemos voar a Starship, o que significa que não poderemos voar o satélite Starlink V2. O Falcon não tem volume nem massa necessária para orbitar o satélite V2. O satélite V1, por si só, é financeiramente fraco, enquanto o V2 é forte. Além disso, estamos aumentando a produção do terminal para vários milhões de unidades por ano, o que consumirá um capital massivo, assumindo que o satélite V2 estará em órbita para lidar com a demanda de largura de banda. Caso contrário, esses terminais serão inúteis. O que acontece é que enfrentamos um risco genuíno de falência se não conseguirmos atingir uma taxa de voo da Starship de pelo menos uma vez a cada 2 semanas no próximo ano. Obrigado, Elon. Fecha aspas. Mas o que este e-mail significa? Vamos ver isto em instantes. A SpaceX, a maior empresa privada do setor aeroespacial que o mundo já viu, tem causado grandes revoluções nunca antes vistas neste setor. Feitos antes julgados inconcebíveis e até mesmo impensáveis por físicos e cientistas, incrédulos do que era possível se fazer com um foguete, ficaram pasmos e se calaram. Desde quando o homem começou a vislumbrar ir ao espaço, os avanços tecnológicos nesta área quase que estagnaram nos anos 60. É verdade que houveram avanços, mas os retrocessos foram significativos. Mas ao final, ir ao espaço estava relegado somente em mãos de governos e países. Mas a NASA vislumbrou uma mudança. Financiou o setor e chamou a atenção de bilionários e visionários, ao que culminou numa nova era espacial que está agitando o mundo. Startups espaciais estão nascendo em todo lugar e obtendo sucesso, com muita criatividade e perseverança. Nunca antes foi tão fácil alcançar a órbita desenvolvendo um foguete do zero com relativamente pouco dinheiro. E o que vemos é justamente o contrário. Todo o capital disponível mais atrapalha no desempenho do que ajuda. Mas é necessário fazer uma ressalva e reconhecer que permanecer vivo e lucrativo a longo prazo no setor espacial ainda é um desafio a se superar, principalmente se quem está dirigindo a empresa é um visionário disposto a investir tudo o que tem para alcançar a sua visão. Em meus updates sobre o programa Starship, eu venho falando sobre os enormes gastos com retorno somente a longo prazo e o caixa da SpaceX faz muito tempo.
e por conseguinte recebo muitas críticas e avaliações negativas, mas mesmo assim mantive a minha posição. E neste vídeo, onde é feita uma análise minuciosa sobre os riscos reais do primeiro voo orbital da Starship, aos 16 minutos e 53 segundos de vídeo, novamente eu bati na tecla sobre questões financeiras preocupantes do caixa da SpaceX, em virtude do enorme investimento sem retorno a curto e médio prazo do programa Starship e Starlink. E novamente eu fui rechaçado. Mas agora chegou a minha vez de rebater da forma mais relevante possível, com declarações do próprio CEO da SpaceX. A Starship, um veículo ambicioso para planos ambiciosos, pretende levar a humanidade para Marte e até mais além. Mas antes deve retornar humanos à superfície da Lua com uma versão customizada como um módulo lunar para o programa Artemis da NASA. Em um e-mail recente vazado, destinado a apenas funcionários da SpaceX, como vimos, Elon Musk abordou a crise da produção dos motores Raptors. Mas o que me chamou a atenção foi na última frase, quando ele disse que a empresa poderia enfrentar um risco genuíno de falência se a SpaceX não conseguisse atingir uma taxa de voos da Starship de uma vez a cada 2 semanas, já em 2022. A minha primeira reação a este e-mail não foi de surpresa. Eu meio que já esperava isso, mas esta última frase não faz muito sentido, e deixa eu explicar por quê. Um voo a cada 2 semanas significa 26 voos da Starship por ano. E isto vai diretamente de encontro a uma outra recente declaração de Elon Musk, onde ele disse que esperava, no máximo, 12 voos da Starship em 2022. Lembrando ainda que a FAA, a agência que regula voos nos Estados Unidos, aprovou apenas 5 lançamentos da Starship de Boca Chica para 2022. Como ele espera alcançar tantos voos em 2022 sem aprovação da FAA? Irá lançar de outro lugar, como Cabo Canaveral? Isso é um mistério. No entanto, antes que a Starship possa transportar astronautas a qualquer lugar, a SpaceX precisa resolver sérios problemas quanto à produção em larga escala do motor Raptor. Especificamente, o Raptor 2, a versão evoluída deste motor que já é bastante inovador, por utilizar metano e oxigênio líquidos como propelentes em um ciclo fechado. Musk está focado em escalonar a produção em série do motor Raptor 2, bem mais potente e avançado que o anterior, e com menos tubulações aparentes, o que confere um design clean e tecnológico. Porém, possui ainda algumas dificuldades técnicas a se resolver, principalmente a sua velocidade de produção. Esta sim é uma questão muito crítica e preocupante. A Starship atualmente necessita de 39 motores Raptor, sendo 36 a nível do mar e 3 a vácuo. E para suprir a alta necessidade de motores por foguete, uma verdadeira fazenda de motores deverá ser obrigatoriamente construída. A última vez que vimos algo assim acontecer foi na antiga União Soviética, com o N-1, um foguete gigantesco que ambicionava bater a NASA e chegar à Lua antes, mas acabou falhando em função de complexidades técnicas insolúveis na época. Daqui por diante, cada teste mal sucedido significará perder de uma só vez dezenas de motores Raptor. E se chegarmos ao final de 2022 com pelo menos 3 Starships operacionais, estaremos falando de 99 motores ao todo. E isso nunca foi feito antes. Mas como eu sempre digo, impossível até que não seja. A SpaceX divulgou há pouco tempo que estava produzindo um Raptor a cada 48 horas. Mas isto se refere ao antigo Raptor, e ainda os números de produção, ao que parece, foram superestimados por este cara, Will Helsley, ex-vice-presidente sênior de propulsão, que deixou a produção dos motores Raptor devido à falta de progresso. Como Elon relatou, os problemas na produção dos motores Raptor é muito mais grave do que se pensava, e apesar dele não ser específico, isso realmente deve ser levado a sério, porque a sua solução será essencial
para o projeto Starship e, por conseguinte, o projeto Artemis. Conhecido por sua extrema dedicação e comprometimento ao trabalho, Elon Musk cancelou compromissos particulares e fez exatamente a mesma coisa quando a Tesla estava à beira da falência alguns anos atrás. Irá literalmente dormir nas instalações da SpaceX, até resolver esta questão, que pode demorar meses. Um outro ponto do e-mail preocupante é que a Starship também será necessária para colocar em órbita os novos satélites da segunda geração Starlink V2, muito maiores, pesados e mais capazes que os atuais em uso. E esta é uma outra observação feita por Musk. Se não conseguirem fazer Raptors confiáveis, não poderão utilizar a Starship nestas missões. O que é crucial, não apenas em função do baixíssimo custo previsto por lançamentos da Starship, mas também, e aí a SpaceX tomou uma decisão bem ousada no desenvolvimento desta nova geração de satélites, é que não há outra opção para seu lançamento. O atual carro-chefe da empresa, Falcon 9, já está descartado para colocá-los em órbita. Sua coifa não é grande o suficiente para suportar os novos satélites, assim como o Falcon Heavy. Um outro fato que Musk mencionou é que os satélites em operação, Starlink de primeira geração V1, não pagam o próprio custo, e produzir satélites mais avançados como o V2 em vários milhões de unidades por ano consumirá um capital massivo do caixa, porém necessário para lidar com a crescente demanda de largura de banda. A SpaceX vem perdendo quase $1.000 por cliente desde o início das operações da fase beta do Starlink. Mas tenha em mente que essas perdas não consideram os milhões gastos por lançamento do Falcon 9 e o custo real dos satélites em órbita. O Starlink visa criar uma internet global via satélite na órbita terrestre baixa, um negócio avaliado em ganhos de centenas de bilhões de dólares por ano, mas por sua vez demanda um investimento enorme. Algumas pessoas pensam que Elon Musk está exagerando nessas questões e que ele está fazendo isto mais para motivar os funcionários e conseguir a Starship em órbita mais rápido do que qualquer outra coisa. Mas o que ele está tentando fazer é algo um pouco mais sério, e já falo sobre isso. Um fato também interessante que podemos entender deste e-mail é simplesmente o quão importante é o Starlink para o futuro da SpaceX. Não é segredo que a SpaceX pretende usar os gigantescos recursos altamente lucrativos previstos em centenas de bilhões ao ano nos planos Starship e Marte. Numa avaliação recente, a SpaceX ultrapassou a marca de $100 bilhões, tirou seu programa Starlink da versão beta e voltou a trabalhar com a NASA na Starship Lunar Lander, conforme o processo da Blue Origin finalizou. E por isso, a Starship é ainda mais essencial para a SpaceX. Agora pense nisto. No teste orbital da Starship, que irá acontecer em breve, muito provavelmente serão perdidos todos os 35 motores, tanto do booster quanto do orbitador. A perda de todos esses motores e os gastos envolvidos com isto apenas para o teste orbital, mesmo assumindo que seja um sucesso completo, serão necessários mais motores para novos testes. Ou seja, o processo de teste orbital consumirá rapidamente dezenas e dezenas de motores de uma só vez. Se houverem falhas, explosões ou perdas na reentrada, outros testes serão necessários e, por conseguinte, mais e mais motores. 2022 será um ano intenso para o programa Starship. É esta a crise que Elon Musk está prevendo e tentando agora puxar forte a produção dos motores Raptor 2, uma vez que encontraram dificuldades técnicas em sua construção e ainda dificuldades para produzi-los rapidamente. Essa é uma correria que a Blue Origin definitivamente não entende. Talvez Elon Musk deveria conversar com seu antagonista Jeff Bezos e aprender a como relaxar e não ligar para prazos. Mas são filosofias completamente opostas. Algo que deve ser observado é o fato de Elon Musk estar colocando o progresso da Starship e do motor Raptor a um nível de extrema importância. Isso é, na verdade, um bom indicador do que está por vir nos próximos meses. Ano que vem, certamente, será um ano crucial para a próxima geração de foguetes da SpaceX,
muita coisa vai acontecer. O programa de testes da Starship acontece a céu aberto, e todos podem ver os sucessos e os fracassos da empresa. Os protótipos anteriores que explodiram chamaram muita atenção antes do voo bem-sucedido do SN-15, mas ainda há um longo caminho a percorrer antes de ter um teste orbital bem-sucedido, sem falar num cronograma sólido de produção da Starship. O estilo da SpaceX é bastante único na indústria, mas até agora levou a empresa ao sucesso. A Starship é um projeto ambicioso com um cronograma agressivo, que a SpaceX acredita compensar por décadas de tempo perdido rumo ao progresso na exploração do espaço, e mais importante, para tornar a civilização humana multiplanetária. Deveras, é um longo caminho a percorrer até ver a Starship voando a cada 2 semanas já no próximo ano. Mas dizer que a empresa enfrentará um risco genuíno de falência se não conseguir atingir essa taxa de voo é simplesmente um exagero.